Obrigado por você estar aqui no quadro Gotas da História. Esse quadro foi criado para tratarmos de assuntos complexos da história de forma simples, rápida e compreensível para você. Na primeira parte, nós falamos sobre a Guerra do Contestado, mas nós nos detemos no nome contestado. Se você quiser mais esclarecimento, basta ver esse primeiro vídeo. Hoje, nós vamos falar especialmente sobre a Guerra do Contestado. Para compreendermos essa Guerra do Contestado, precisamos entender que as pessoas que moravam nessa região, que fica entre os estados do Paraná e Santa Catarina, eles viviam da madeira araucária e também da erva mate. Eles eram poceiros. Só que desde 1850, a Lei de Terras no Brasil havia declarado que quem não tivesse a escritura da terra não era dono dela. E isso, aquelas pessoas não estavam atentas para essa lei. Essa é a razão de aquelas terras serem chamadas de terras devolutas. Eram terras que precisavam ser devolvidas para o Estado. A confusão toda que gerou essa guerra foi quando o governo federal decidiu fazer uma linha de ferro que ligava São Paulo a Rio Grande do Sul. A empresa que o Estado brasileiro contratou era Brasil Highway Company. O dono dessa empresa era um americano chamado Percival Farquhar. Ele era um homem bilionário. Ele era dono do Jornal da Noite. Ele era dono da Light. Ele era dono de grande parte do Brasil. E foi dado mais esse presente a ele. E esse presente foi adicionado com outro presente especial como parte do pagamento pela obra que ele deveria fazer. Ou seja, a linha férrea que deveria ligar São Paulo a Rio Grande do Sul, os 15 quilômetros do lado esquerdo E do lado direito, pertenceriam a ele. E ele poderia fazer o que bem quisesse nesta escala. Quando essa empresa assumiu essa responsabilidade, ela tratou logo de criar outra subsidiária para que pudesse ajudá-lo a desmatar a araucária daquela região. Quando essa empresa ela é contratada, ela faz uma subsidiária para ajudá-la nesse desempenho. E esta tinha a função de criar serrarias. E várias serrarias foram criadas naquela região, inclusive a maior da América Latina até então. Quando essa empresa estava em andamento, foi criada outra subsidiária para alojar os imigrantes alemães e italianos que foram chamados para aquela região. Agora vamos analisar um pouquinho esse quadro. 8.000 trabalhadores foram contratados em 1900. E em 1906, aconteceu uma coisa que jamais iria se repetir na história desse país. Você sabe o que foi? Simplesmente as obras pararam, as pessoas ficaram desempregadas e um clima muito desagradável começou a se instaurar naquela região. É claro que esse fato se repetiu. Essa minha descrição é apenas para você refletir e poder comparar o passado com o presente. Imagine que a esses que já estavam revoltados, acrescentaram-se aqueles que haviam vindo da revolta de 1893. Eles eram chamados os mandolês. E todo esse povo estava ali, sem saber o que fazer, porque haviam perdido seus empregos, e toda aquela região que ele podia explorar para seu sustento, agora não podiam mais, porque não eram consideradas deles. O clima parecia estar pronto para uma guerra, mas faltava um elemento fundamental. Faltava um líder. E o líder que apareceu foi um líder religioso. Esse líder religioso era um monge. O seu nome era Miguel Lucena Boaventura. Ele aparece por volta de 1911. E ele é considerado a encarnação de um tal de José Maria. Mas quem era esse José Maria? Ele teria sido, e de fato foi, um monge que viveu alguns anos antes.
Quanto à data que ele viveu, existe uma imprecisão, mas certamente, pelas descrições históricas, ele andou por essa região por volta de 1840 a 1850. Alguns até dizem que até 1880. Ele era um tipo de místico. Ele tinha visões. Era considerado uma pessoa que benzia os outros e as suas previsões quase sempre eram precisas. Ele tinha uma tendência monarquista, ou seja, ele era contra a república. E era muito parecido com outro monge que havia aparecido lá na Bahia, o tal de Antônio Conselheiro. As características são tão semelhantes que a história chama esses movimentos, o que aconteceu lá na Bahia e esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, como sendo movimentos messiânicos. Mas, voltando ao Miguel Lucena Boaventura, ele apareceu nessa região por volta de 1911, exatamente o ano em que vai começar a Grande Guerra. Alguns dizem as grandes batalhas. Como ele se dizia a encarnação do José Maria e as pessoas acreditavam nisso, ele criou aquilo que foi chamado de quadrados santos. Esses quadrados santos derivaram de um comportamento que ele tinha de pegar algumas varetas, tipo um bodoque, onde ele saía andando sobre a terra e quando aquela vareta tremia ou baixava um pouco, ele encontrava água. Então, ele criou esses quadrados santos e se tornou-se muito popular por causa disso. Foi ele que criou também os populares Campos Santos. Ele pegava 4 cruzes e uma no centro e aquela região passava a ser um lugar santificado, porque ele abençoava. E assim a sua popularidade foi tão grande que ele começou a falar algumas profecias. Algumas das mais conhecidas foram aquelas que tinham a ver com a criação de uma monarquia. Ele também anunciava que ia haver uma grande batalha. E essa batalha ele iria morrer, mas que todos aqueles que estivessem com ele iriam ressuscitar. E a ressurreição seria especial, porque quando ele ressuscitasse, ele voltaria também com um grande comandante português que morreu em 1578. E eles iriam liderar uma nova guerra onde seria instaurado um exército santo, um exército de anjos. E esse exército de anjos iria instaurar a monarquia, porque ele era a monarquia. Agora imagine tudo isso chegando lá no governo central, na República. Todos acreditavam que era um monarquista que era contra a República. O movimento estava tão empolgante que eles chegaram a criar até uma bandeira, uma réplica da bandeira inglesa. Só que ao invés de ter uma cruz vermelha no centro, era uma cruz verde. Em 1914 começou a primeira reação dos fazendeiros. Com o apoio dos estados e do poder central, eles iniciaram a Primeira Guerra em 1914. Essa guerra, eles conseguiram reagir e venceram. Os poceiros, aqueles que habitavam aquela região e lutavam pela sua sobrevivência naquele lugar. Mas houve baixas importantes. Nessa batalha, morreu aquele que comandava a frente contra aquela região. E também morreu o João Maria. E quando João Maria morreu, eles acreditavam tanto em sua mensagem que quando eles foram enterrá-lo, colocaram sobre a sepultura apenas tábuas um pouco afastadas para facilitar a sua ressurreição. Até hoje, ele não ressuscitou, mas teve uma sucessora. Foi uma virgem, Maria da Rosa. Se comentava muito, e há registros que dizem que entre as crendices havia aquela que ela tinha um cavalo branco, rosas no cabelo e uma espingarda também coberta de rosas. Várias outras crendices sobre essa sucessora foram popularizadas na região. Acreditava-se também
que ela recebia mensagens do tal João Maria, que havia sido morto na batalha e até aquele momento não havia ressuscitado. Então ele enviava a mensagem para ela e também para um menino que ela tinha nas mãos, que chamava de um menino de Deus, ou o próprio menino Deus, e o nome dele era Miguel, era Joaquim, não temos isso bem claro. Porém, o fato é que eles recebiam a mensagem do João Maria e passavam essas mensagens para os jagunços. Vejam só, 20.000 jagunços recebiam essa mensagem e, motivado por essas mensagens, eles eram incitados a guerrear. A batalha foi desigual. Eles foram totalmente arrasados. Para essa batalha, o governo central enviou até avião. Pela primeira vez foi colocado avião à disposição para a guerra. Esses aviões, eles foram utilizados para sobrevoar a região e a partir dali saberem onde eles estavam. E isso foi uma grande vantagem. É claro também que ocorreu o primeiro mártir de avião aqui no Brasil. Um dos aviões caiu, ele morreu e o nome dele era Ricardo Kircher. Foram mais de 10.000 mortos. Algumas fontes dizem que chegou a 15.000 mortos. 8.000 casas foram incendiadas. É dito também que as esposas desses homens que estavam na batalha, depois que eles foram totalmente dizimados, elas voltaram para se entregar. Mas aquele exército que estava lá para destruir, que não queria testemunha, mandou matar todas as mulheres e as crianças. O impacto foi tão forte que as pessoas silenciaram em relação a essa batalha do Contestado. É por isso que a batalha que aconteceu lá na Bahia é muito mais famosa do que a batalha do Contestado. Porque as testemunhas, elas ainda conseguiram falar naquela época. Lembra-se que havia um jornalista que se tornou muito famoso, Érico Veríssimo, lá na outra Batalha de Canudos, ou Guerra de Canudos, mas essa aqui houve silêncio total. Depois do desfecho final, aquelas terras voltaram para os senhores da Erva Mate e para os senhores da Araucária, e assim tudo voltou ao normal para as autoridades e as elites daquela época. E assim terminou a Guerra do Contestado. É dito que alguns remanescentes dessa história, em 1970, criou o movimento do MST. Mas isso é um assunto para outra história. Aqui nós terminamos o Gotas da História para a Guerra do Contestado. Muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.